O controle só é ruim quando mal usado. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina a gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra C, do nosso fazer os básicos bem feitos. C de cuidados com o corpo, emoções e mente. Essa tríade inseparável. Vamos recapitular? Nos capítulos anteriores de cuidados com corpo, mente e emoções, nós vimos as pedras fundamentais sobre a incoerência, coexistência e coerência do pensar, sentir e agir. Quando o pensar, sentir e agir é coerente, é o caos, é a falta de resultado, é ou pouquíssimo resultado com muito esforço e depois volta tudo quase para o zero. A coexistência é quando há resultado, mas há esforço no processo, porque está andando em paralelo. E a coexistência é quando há sinergia do pensar, sentir e agir. E é isso que nós precisamos buscar. Isso tem uma conexão profunda com o locus de controle interno. É a gente sentir essa leveza, é sentir que a gente está no centro da nossa vida. Vimos também o biopsicotipo, o formato do seu corpo e a sua composição corporal conta sobre a sua história. É necessário conhecer e fazer as pazes e também equilibrar dores e virtudes de tudo isso. Nós estamos fazendo uma revolução, revolvendo, fazendo mudanças para evoluir, e isso gera desconfortos, faz parte do processo. É sobre ficar bem apesar dos desconfortos, é ficar bem com os desconfortos e saber que isso passa, e saber que isso faz parte do processo de evolução, está evoluindo. E em corpo, emoções e mente, precisamos falar tanto do corpo e precisamos falar um pouco mais da relação da mulher com o seu corpo. Essa relação ela precisa ser descoberta, conquistada, nutrida, desenvolvida dia a dia com constância e ela vai sendo melhorada. Por quê? Para se ter pleno prazer na vida. Porque não dá para ter pleno prazer na vida sem ter uma boa relação com o corpo. Ponto. E o que é que o seu corpo fala que as emoções têm calado, hein? Haja com postura além das circunstâncias. É sobre fazer o melhor possível além do que está acontecendo, além do que aconteceu. É fazer o certo apesar do que fizeram, do que já aconteceu conosco. E sim, isso é desafiador, desafia a dor. Por isso é tão importante olhar para a dor, curar essa dor, curar essas feridas, tratar essas feridas até que elas virem cicatrizes. E isso é um processo, demanda, faz parte do processo. E vimos a importância desse processo. É sobre primeiro ter constância, fazer, repetir, treinar, fazer de novo, repetir. Primeiro conquistar a constância. Então, se sente essa estabilidade, já está na rotina. E só o terceiro passo, a terceira etapa é a melhoria. Se concentra na repetição primeiro. E essa construção, constância, estabilidade e melhoria nos torna inabaláveis, infalíveis e imparáveis. Falamos a pedra fundamental desse cuidado com corpo, emoções e mente, a respiração. Como está a sua respiração agora? Como tem estado essa sua respiração ao longo do dia, além do período de meditação? Lembra, respiração pelo nariz, percebendo essa expansão das costelas 360 graus, o uso de diafragma, que é a musculatura que fica na base, no final das costelas, e também fazer a troca de ar residual,
expulsar o ar até o final, fazer isso pelo menos uma vez por dia. E também o exercício da língua. Lembra toda a língua no céu da boca? Esse é o core superior. Temos o core central, que é a região do abdômen, do diafragma até o assoalho pélvico, como se fosse uma calcinha bem grande. Toda essa musculatura, ela é o centro de força, o powerhouse. Falado no yoga, falado no pilates. É sobre essa região, ela é a região do nosso corpo preparada para sustentar, para segurar as tensões. Esse lugar fica tenso, não o resto do corpo. E ele fica levemente contraído, não é sobre murchar a barriga, é sobre uma leve contração que te dá estabilidade. E o core base são a musculatura dos pés. Como estão seus pés, seus dedos no chão? E no áudio anterior, no último áudio dessa área de cuidados com corpo, emoções e mente, nós juntamos mais um tijolinho. Só dá para redirecionar se souber a direção. Essa direção é a vontade do poder superior? Há de se fazer essa pergunta com constância. Essa direção é a vontade do poder superior? É sobre trabalhar os 4 R's mais 1. Reconhecer, refletir, reparar, redirecionar e então o 5º R, repete o ciclo. Bora aprofundar? O controle, ele é neutro. Só é ruim quando mal usado. O controle só é ruim quando mal usado. Por quê? Porque o controle é neutro. O controle por si só, ele é neutro. É como o dinheiro é neutro. A raiva por si só, ela é neutra. Ela pode ser positiva, inclusive, e ela pode ser negativa. A felicidade é neutra. Ela pode ser positiva e ela também pode ser negativa. A questão é a direção que nós colocamos. A diferença entre remédio e veneno é a dose e também a intenção e o uso. Quando se toma um remédio sem necessidade, esse remédio pode fazer mal. Quando se toma além do necessário, também pode fazer mal. É sobre achar essa justa medida no controle. Existe sim um controle virtuoso, que é o autocontrole, por exemplo. Esse controle é interno, só que também pode cair em outro controle excessivo. É esse controle interno ser um perfeccionismo doentio. Eu estou me controlando, eu estou me controlando. Não é. O controle é virtuoso, é sobre virtude. Ser perfeccionista não é virtuoso. E o controle vicioso é esse controle interno excessivo, caindo nesse perfeccionismo doentio, e tem até doenças, toque, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo. Ou então, tentar controlar fora, controlar o mundo, controlar os outros. Isso, eu vou dando outros exemplos. Por exemplo, como é que se faz na prática? É uma condução compassiva ou uma condução controladora, reativa. Por exemplo, ao educar filhos. Eu tenho que controlar meus filhos, mas como é que controla? O controle saudável seria uma condução compassiva, por exemplo, e consigo próprio também. Esse autocontrole é uma condução compassiva. Compassiva tem a ver com paz. É ter essa paz, essa tranquilidade. Ou então ter essa condução controladora na rédea, com um chicote na mão ou com a vara. Por falar em vara, na Bíblia existe uma expressão de conduzir as ovelhas na vara. Essa vara não é uma vara usada para bater. A vara que um pastor está pastoreando ovelhas não é uma vara para bater. É uma vara para apoiar e conduzir. É para dar apoio. E isso serve para nós, isso serve para os nossos filhos. É sobre ter essa condução compassiva. É a diferença entre autoridade e autoritarismo. É ter essa firmeza, mas ter esse amor. É ter essa autoridade, sem ser
ela impositiva, doída pelo medo ou pela dor. E a diferença entre também ambição e ganância. A ganância tem a ver com uma ingratidão constante, uma insatisfação constante com a realidade, com o presente. Tá sempre ruim, nunca tá bom, nunca tá suficiente. E isso somado com a crença da felicidade que é só no futuro. Quando eu acumular isso, isso e aquilo, ou quando eu atingir determinado resultado, aí sim eu vou ser feliz. Isso necessariamente vai cair em infelicidade e atitudes viciosas e egocêntricas, voltando para o ter, para o acumular, para o medo do perder, para a escassez. Já a ambição é a parte virtuosa, é sim ter gratidão e satisfação com a realidade, com o presente, e também com energia e vontade de continuar progredindo, evoluindo, expandindo. Isso gera felicidade e atitudes virtuosas no presente e voltado para o bem maior. É sobre o todo, a conexão com o todo é voltado para o ser. E é um treino. É primeiro uma consciência, é primeiro o aprendizado e depois um treino constante. Esse treino do controle virtuoso é treino. E há de ter esse treino no corpo. Por isso eu tenho falado do exercício, por isso o exercício é importante. É importante essa condução compassiva com o corpo, com a meditação, com vigiar a mente, com ter afirmações constantes. Por isso ter esse cuidado 360, por isso ter esse cuidado diário, por isso ter essa entrega ao poder superior. Esse cuidado e treino constante te dá o necessário para materializar, para ter os resultados concretos e viver uma vida plena. E é um treino, vai vindo aos poucos, assim como o treino corporal, esses músculos, essa flexibilidade, o ritmo, que seja, tudo vai vindo aos poucos com a repetição, por isso que ela é tão importante. A repetição é essencial, é fazer as pazes com essa repetição. Além disso, lembrar da ciclicidade, porque essa evolução, ela não é retilínea, não é um gráfico que vai se elevando, ele é curvo, porque ele é cíclico e ele é em camadas. O óbvio precisa ser relembrado. É uma jornada de vida, é um processo. É como a lapidação de um diamante. A gente recebe uma pedra bruta ao nascer. Recebemos instruções e ferramentas ao longo da vida e vamos fazendo o melhor possível. E ao final dessa vida terrena, nós entregamos esse diamante. Tenha a atenção de fazer a lapidação de todas as facetas desse diamante. É tendencioso se perder na faceta que você tem mais facilidade e ficar ali fazendo vários polimentos e ficar olhando só para aquela faceta que está perfeita, mas se perde as outras. É sobre equilibrar essa energia com que se tem facilidade e também com o que é necessário fazer. Essa postura é a postura fênix, fazer o que é necessário, a melhor forma possível. E isso é uma escolha deliberada, intencional, diária, além de diária, constante. Tenha e mantenha o foco nas intenções, não nas expectativas. Ah, eu faço tudo certinho, tudo bonitinho, portanto, eu mereço receber tal resultado. Eu faço tudo bonitinho, tudo certinho, portanto, a outra pessoa precisa fazer, no mínimo, igual o que eu faço. Abra mão. Tenha boa intenção no seu coração e faça o seu melhor. Então, na prática, como é que está o exercício físico? E a meditação, como está? Constância, depois estabiliza e por último melhore. A vida é assim. Sim, são várias áreas, várias funções, várias pessoas, vários sonhos. Se concentre em fazer os básicos bem feitos, ponto, da melhor forma possível, ponto. Se concentra apenas no próximo passo possível, tira a atenção do final da maratona, do topo da montanha.
Faça o melhor possível agora. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Veja o mapa da transformação. Preencha e leia o que é que a sua roda mais leve tem te dito. E o hábito angular dessa semana, como é que foi? Mantenha também o olho no radar da Vida Mais Leve 360 na área de cuidados com o corpo, emoções e mente. Como foi a tração da roda traseira nessa área? As ações que você fez essa semana que passou. E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você vai ter para a próxima semana? Isso é a direção da roda dianteira. E o mínimo viável? Se concentra no mínimo viável, para o curto e curtíssimo prazo, para o agora, para o hoje e para o amanhã. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso, e sabedoria para distinguir umas das outras. E aí, quem é que quer ter esse controle virtuoso, aprender e treinar esse controle virtuoso? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!